Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Deus abençoe as pessoas que estão aí na internet também com a gente, já conectado. Que Deus abençoe a vida de vocês também. Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor? Diga graças a Deus. Aleluia. Você consegue olhar para o seu irmão e falar assim: que bom que você está aqui nessa noite. Aleluia. Fala para ele assim: é muito bom te ver aqui. Graças a Deus. Deus tem nos dado nesses dias uma liberdade de receber palavras poderosas, né? Não é verdade, irmãos? Deus tem trazido nesse altar palavras de entendimento, palavras onde a gente tem recebido instruções da parte de Deus, e essas palavras têm, na verdade, nos feito acessar e crescer naquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Então, nessa noite, que você possa, em nome de Jesus, se conectar com a palavra de Deus. Que a palavra, nesse momento, seja, em nome de Jesus, a coisa mais importante para você dentro desse ambiente nessa noite. Amém, irmãos? Então, que você guarde aí o seu telefone, que você se conecte aí com essa palavra, porque Deus tem algo para te entregar nessa noite de maneira poderosa. As palavras desses dias, elas têm sido intencional, irmãos, elas estão conectadas umas às outras. Domingo passado eu acho que eu falei sobre problema, não foi? Acessando problemas, não foi? Quem estava aqui recebeu, quem entendeu que não pode ficar fugindo, que quando você enfrenta, você resolve, sim ou não? E hoje eu quero falar sobre confronto e transformação. Fala comigo: confronto e transformação. Então, tudo aquilo que te confronta, te transforma. Pegou aí? Quem pegou a chave? Quem entendeu? Quem nesses dias já viveu alguns confrontos nessa noite, nesse dia, nesse ano de 2024, foi confrontado com você mesmo, com algumas realidades, com algumas coisas que você achou que ia dar e certo, não deu certo, algumas coisas que parece que não está caminhando do jeito que você pensava, e por isso você está sendo confrontado com isso, sim ou não, irmãos? Então tem coisas que nos confronta, mas é aquilo que está te confrontando, é aquilo que está te transformando dia a dia, dentro do propósito que Deus tem para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus, sim ou não? Você é resultado dos confrontos que você enfrentou. Na verdade, saiu vencedor, e hoje você está aqui porque você entendeu que esses confrontos melhoram a sua vida e a minha vida, e isso que nos faz crescer no nome de Jesus. E pregar esse tipo de mensagem é muito bom, porque quase ninguém está pregando sobre isso. Então você fica com a liberdade para poder ensinar o povo sobre ser confrontado e ser transformado. E algo de poderoso é que nesses dias nós estamos sendo confrontados em quase todas as coisas, sim ou não, irmãos? Na vida física, na vida espiritual, na vida conjugal, na vida familiar, sentimental, na vida, fala comigo, emocional. Existe, fala comigo, confrontos em todas as áreas, sim ou não, irmãos? Existe confronto de pensamentos, onde as nossas ideias são confrontadas, coisas que a gente não entende, coisas que a gente quer entender, coisas que a gente não sabe o que está acontecendo, coisas que você nem tem resposta, que você fala assim: o que eu respondo? Eu nem sei. Então entenda, nessa noite eu quero te dar uma aula sobre todo aquilo que na verdade vocês e eu que está sendo confrontado. Eu quero dizer que está dentro do propósito de Deus para a sua vida, que esse confronto é para te fazer, fala comigo, crescer. Sim ou não, irmãos? Eu entrei nesse ambiente, eu esqueci uma frase aqui, quando eu entrei, na verdade eu entendi aquilo que eu tinha, na verdade, escrito há um tempo atrás, que tem horas que o ambiente nos confronta com a nossa realidade, e nós precisamos entender, fala comigo, o ambiente nessa noite. Ai, irmãos, obrigado, Deus abençoa, como eu entrei aqui entendendo isso. Irmãos, como esse ambiente tem hora, fala comigo, que nos confronta, sim ou não? Quem já foi embora grilado com o pastor? Até eu já fui embora grilado comigo mesmo. Teus irmãos confessou. E hoje eu entrei aqui, irmão, no louvor. E eu falei: Jesus, o Senhor está aqui. Independente da gente acreditar ou não, ou crer ou não, o Senhor está aqui. Independente das coisas que ainda não se resolveram, o Senhor está aqui.
E quando a adoração, aquela presença, a atmosfera foi gerada, eu consegui entender que esse ambiente nos confronta, irmãos, de maneira muito, na verdade a palavra é essa, cabulosa. Porque quando você entra aqui, a sua mente começa a falar comigo, a trabalhar, sim ou não? Sua mente começa a pensar em coisas espirituais, em coisas naturais, em coisas que você precisa fazer, em coisas que você não fez, em coisas que você tem que tomar decisão, em coisas que você tem que tomar postura, em coisas, irmãos, e a presença de Deus nesse ambiente, ela tem a tendência, irmãos, a falar comigo e com você. A presença de Deus, ela fala comigo e com você. Então, fala comigo, pergunta para o seu irmão, você já entendeu o ambiente nessa noite? Porque esse ambiente está nos confrontando desde a hora que nós entrou nele aqui. Desde a hora que você entrou nesse ambiente, esse ambiente ele preparou algo. Porque se você não está sentindo nada, você está sendo confrontado a sentir alguma coisa. Não é verdade, irmãos? Eu não estou vendo, olhando para o irmão está olhando, está pulando, está chorando, não estou sentindo nada. Irmãos, é um confronto, na verdade, sim ou não? Tem uns que estão no confronto aqui, dentro de um tempo físico de relógio, aonde é nesse tempo que Deus age, porque é dentro do tempo de Deus que os milagres acontecem. Aleluia, irmãos. E eu creio que esse tempo aqui nessa noite, fala comigo, é o tempo de Deus. Sim ou não, irmãos? Olha o que eu falo, entenda aí, os confrontos ativam na minha e na sua vida uma identidade de vencedor. Vamos de novo? Os confrontos ativam na minha e na sua vida uma identidade de vencedor. Só quando eu entendo o ambiente. Se eu não entender o ambiente, infelizmente, eu posso sair de um ambiente vencedor ou derrotado. Quem está entendendo o mistério? A Bíblia vai dizer isso bem claro, ensinando sobre Davi. Fala, Davi foi enviado numa missão. Fala, missão. Entenda isso, olha, ele fala comigo, ele recebe uma instrução. Dentro de uma, fala, missão. Entende? A missão de Davi era só ver como estavam os seus irmãos. Ele foi enviado a fazer uma visita. Chegando no ambiente, ele entendeu que o ambiente não era de visita, mas era de guerra. O nosso problema é esse, nós vemos um culto para fazer uma visita, e o ambiente é de guerra, e você está aqui dentro querendo visitar, não sei o quê. Fala para o seu irmão, que culto estranho é esse, meu Deus. Então Davi, ele entra no ambiente de quê? Mas o ambiente era de quê? De quê? Fala para o seu irmão, para de fazer visita no culto, enquanto você tem que guerrear. A gente quer estar aqui com cara de brisa, só fazendo visita. O louvor está falando, adore, você está. Será para que esse tanto de lâmpada, né? Se fosse menos, gastava menos energia. Não entender o ambiente é perigoso. O culto te vestiu de roupa de soldado. E você está querendo saber como é que está a situação. O ambiente, quando ele chegou na missão de ver como estavam seus irmãos. Mas a Bíblia vai dizer que existiu um grito de guerra no ambiente. De afronta, de vergonha. 40 dias um homem gritava para o exército de Israel. Quando ele entrou, fala comigo, ele entendeu. O maior perigo nosso é a gente entrar no ambiente e não entender o ambiente. Porque se você não entende o ambiente, você faz um culto diferente daquilo que Deus está querendo que você faça. Você entra no ambiente, o ambiente está falando, guerreia, e você está procurando, cadê os seus irmãos? Está entendendo, irmão? Está procurando resolver coisas da semana que vem, e Deus está falando, olha, é para agora a guerra. Então entenda, ou você pode sair desse ambiente só numa visita, ou você pode sair desse ambiente vencedor. Vencendo Golias só com uma pedrada. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Pastor, o que você quer dizer com isso? Fala comigo, é entrar no ambiente. Fala comigo, sem entender o ambiente. Fala, é perigoso. Deus está nos dando a direção nessa noite. A palavra hoje vai te confrontar. Fala comigo, não é pessoal. Irmão, não leve, põe a mão nas minhas palavras nessa noite, mas não é pessoal, é que a palavra veio para mim primeiro, e aí eu fui macetado por ela.
E você passou, mas hoje é dia das mães. Amém, irmão. Deus abençoe todas as mães. Já almocei com minha mãe hoje, está tudo certo. Talvez você almoçou com a sua, você que não tem a sua mamãe, que Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus conforte o seu coração. Mas eu quero te dizer que nessa noite eu vim como um profeta de Deus para a sua vida. A palavra hoje é profética total. Eu vim hoje foi sacudir sua fé. Mas eu vou sacudir ela de uma maneira que você vai ficar com raiva de mim. E eu não tenho nenhum problema com isso, deixar você com raiva de mim. Porque eu sei quem me chamou. Estou com a raiva do pastor, porque ele falou algumas verdades. Irmão, pastor vai terminar o culto, ele vai lanchar. Pegou a visão? Fala a primeira coisa. Se eu não entendo o ambiente, eu nunca vou encontrar o adversário que eu tenho que enfrentar. Sabe qual é o nosso maior erro? A gente entra ali, para guerrear com um adversário que nem existe, pelo fato da gente não entender o ambiente. Golias escutou Davi escutou a voz de Golias, e ele pergunta: quem que é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Olha que nível, irmãos. Você tem que ficar antenado nesse ambiente, porque sempre tem um inimigo te afrontando nesse lugar. E quando a gente não entende o propósito que a gente está aqui, o inimigo está falando, a gente não está compreendendo. Entenda, irmãos, nessa noite, essas dificuldades ou afronta, na verdade, confronto que a gente está vivendo, não é, irmão, para nos humilhar, para nos vergonhar, para nos matar, mas fala comigo, é para nos transformar dentro do propósito de Deus. Sim ou não, irmãos? Porque existe uma fé, fala comigo, nessa noite, neste lugar, que nos confronta a crer. Uau, irmão! Como eu amei isso, eu falei, Jesus, é verdade. Se a minha fé não me confronta a crer, eu só sou um religioso. Se eu faço um culto comum, normal, um culto medíocre, um culto onde eu não sinto nada, onde Deus não fala, onde eu não escuto a presença, onde eu, na verdade, quer dizer, não escuto a voz, não sinto a presença, não percebo a presença. Entenda, é um culto para mim, irmãos, medíocre, um culto comum, um culto normal, é um culto ruim, irmãos. Fala comigo, a minha fé precisa me confrontar a crer. Fala comigo, a ter convicção. Oh, irmãos, como isso é poderoso. Eu perguntei para o Espírito Santo, se a minha fé me confrontasse nessa noite, você me confrontaria para quê? E ele falou assim, a primeira coisa, para você crer na palavra. A segunda coisa, para você crer na presença. A terceira coisa, para você crer na adoração, na atmosfera que está sendo liberada no ambiente. Essas três coisas mudam o nosso culto. Porque se você está sendo confrontado a crer na palavra, deixar a palavra entrar e falar, é comigo, eu estou recebendo, é para mim, você já começa a sentir algo novo. Sim ou não, irmãos? Se você é confrontado a acreditar que a presença do Espírito Santo de Deus, fala comigo, está falando comigo nesse ambiente? Sim ou não, irmãos? Porque existe uma fé nessa noite que na verdade, que nos confronta e fala comigo, a crer. Porque se eu creio, fala comigo, eu estou sendo transformado. Sim ou não? Quem crê nisso, irmão? Porque chega um momento no culto que você pode estar esperando muito. Na hora de você receber, você vai ser confrontado. Como assim, pastor? Fala comigo, tinha um homem. Fala na Bíblia. Que tinha 38 anos. Quantos anos? 38. Que ele esperava para ser, fala curado. No momento que ele estava perto para pular no poço, sim ou não? Não era assim? Naquele dia o dono do poço chegou, não foi? Mas antes de Jesus fazer, ele foi o quê? Confrontado. Ele falou para ele, você quer ser curado? Ele começou a falar assim, contar a história. Entenda, tem hora no culto que é só para você responder o que você quer e não contar a história. É, pastor, você sabe por quê? É isso, é aquilo, fulano tem 10 anos, 5 anos. Não, irmão, não conta a história. Só fala o que você quer. Jesus falou bem claro para ele, você quer ser curado? Ele falou, não tem como, tem muitos anos que eu venho, eu quero pular, vem outro na minha frente, não dá certo. Entenda? Jesus falou, mas você quer? Ele falou assim, levanta aí. Ele foi confrontado
assim, a Bíblia fala assim, ó, e logo ele começou a sentir as pernas dele. E eu acho que quando ele sentiu, ele falou assim, agora eu consigo ficar de pé. E qualquer outro confronto, pega a sua cama e vai. Pega a sua cama e leva para sua casa, pega seu leito e vai embora. Entenda, perto de grandes coisas que estão para acontecer na sua vida, vai haver grandes confrontos, porque são nos confrontos que nós somos transformados. Entendo que nós estamos vivendo nesses dias, são grandes confrontos, irmãos. Nós só precisamos entender o ambiente que nós estamos. Se nós não ler o ambiente, entenda isso, não falar com a gente vai vir num culto e sair sem entender o que Deus queria. Misericórdia, irmão, sim ou não? Fala comigo, o louvor já é passado. Só se nós cantar de novo. Mas se você não adorou, fala comigo, acabou. Passou, irmãos. Se você não conectou com Deus na adoração, passou. Se você não foi confrontado dentro da sua realidade para adorar o Senhor, se o seu problema, se a sua dificuldade, se a sua adversidade não deixou você adorar, passou. Pegou, irmãos. Só se nós cantar de novo e entrar naquela mesma atmosfera. Quem está entendendo o mistério? Tudo aquilo que nos confronta, irmãos, nos transforma para um propósito. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho sido confrontado nesses dias. E eu estou entendendo que está havendo uma transformação. Sim ou não, irmãos? Porque confrontos te deixam mais experiente. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quem já viveu experiências de confronto que ficou mais experiente? Não é verdade? Sim ou não? De coisa que se você olhar assim, você vai falar, meu Deus, como é que acontece um negócio desse? Como sucedeu um negócio desse? E você vai falar assim, eu estou te confrontando para você amadurecer. Eu estou te confrontando para você ser mais maduro, para você ser mais, na verdade, em nome de Jesus, irmãos, mais transformado naquilo que eu tenho para a sua vida. Quem crê nisso? Aleluia. Como a gente é confrontado naquilo que fala, irmãos. Não é verdade? E depois tem que firmar naquilo que falou, para gerar transformação na nossa vida. Querem crer nisso? Sim ou não, irmãos? Sim, é verdade. Quem quer acessar o melhor nessa noite? Fala para o seu irmão, existe um problema no melhor. Não, fala bem forte, existe um problema no melhor. Fala assim, o melhor tem preço. Fala assim, o preço é muito caro. Fala assim, o melhor tem um preço que geralmente a gente não quer pagar. Nós detestamos ser confrontados. Não é verdade? Sim ou não, irmãos? Pregar sobre isso é muito complicado, porque a gente não gosta de ser confrontado. Não é verdade? E em nada a gente gosta de ser confrontado. Mas não existe transformação sem confronto. Não existe transformação sem Deus estreitar o caminho para você passar onde Ele quer que você passe. Mas a gente não gosta de confronto. A gente, muito pelo contrário, a gente foge dos confrontos, irmãos. Nós não gostamos de ser, fala comigo, confrontados. Não é verdade? E o melhor, fala comigo, tem um preço que geralmente a gente não gosta de pagar. Quando eu li isso aqui, eu achei tão interessante, porque eu estava pensando em alguns confrontos que a gente já viveu nesse ano, e a gente começa a entender que tem coisas que Deus faz a gente passar, para a gente lá na frente entender, fala comigo, que era necessário. Só que quando você está passando, o que você faz? Primeira culpa que você põe, em quem? No diabo, não é verdade? Quando não é no diabo, é em quem? Nas outras pessoas. E depois em quem? Em Deus. O pastor também entra, né? O pastor também. O pastor é o mais lascado. Toda vez ele entra. Não é verdade, irmãos? Eu não sei quanto a você, mas talvez tem coisas que você está sendo confrontado que na verdade, você não está entendendo e hoje você vai passar a entender. Por que Deus está te confrontando? Porque Ele tem algo melhor para você. Quem crê nisso, irmãos? Eu tomei posse disso aqui, irmãos. Eu falei, Deus, isso aqui é para mim. Isso aqui é para mim. Porque tem momentos no confronto que você tem que ficar, fala comigo, caladinho. É a parte mais difícil.
Porque quando você está sendo confrontado e Deus está falando, fique calado que eu vou lhe honrar. É a coisa mais, porque a gente não gosta de ser confrontado e ainda mais, a gente não gosta de ficar calado quando está sendo confrontado. Sim ou não? Você vê a vida de Ana, quem lembra de Ana? E Penina, quem lembra de Penina? Então entenda, Ana foi confrontada por Penina a vida toda, irmãos. Não tem um versículo que você vê Ana espraguejando quem? A Penina. Elas falam comigo, suportou. Porque quanto mais ela confrontava ela, mais Deus a transformava. Porque quanto maior o confronto, maior vai ser a transformação e muito maior vai ser a bênção de Deus na sua vida. Aleluia! Ela estava sendo preparada para receber, irmão, Samuel, um dos maiores profetas do Velho Testamento. O homem chegou num tempo só a ser profeta, ser juiz e sacerdote. Mas em todo tempo, irmãos, ela ficava chateada. O que ela fazia? Ficava sem comer. Então o que você quer dizer, pastor? Quando o confronto tiver muito, fica sem comer. O marido dela desesperou um dia e falou, porventura eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Vai comer, Ana. Ela, não, eu não vou comer. Nesse ano eu vou subir, eu não vou comer. E ele falava, come. E a Penina, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Fique tranquilo, irmãos. Aquilo que Deus tem para você, ninguém vai tomar. Fala comigo, todo confronto faz a gente tomar decisões. Fala assim, que vai nos alinhar com o nosso propósito. Uau, irmãos. Um dia o confronto já não era falar comigo com Penina, era com ela mesma. Depois de 25 anos, subindo e descendo, uma vez de direita aí um culto, que nós pode vir todo domingo ou todo dia. Pegou a visão? Se você quiser, eu dou a chave, você pode vir todo dia no culto. Você vem aqui, ora, vai embora, não tem importância. Ela tinha direito de uma vez no ano e no culto. Ela subiu 25 anos por Samuel. Deus preparou ela de uma maneira que um dia ela falou assim, a Penina não é minha inimiga. A minha maior inimiga sou eu. Eu preciso fazer um voto com o Senhor. E a vida dela nunca mais foi a mesma. E o voto dela era tão sério que envolvia a entrega daquilo que ela esperou 25 anos. Nós não queremos entregar aquilo que a gente recebeu nem há 2 dias, quanto mais há 25 anos. Tudo que durou 25 anos na sua vida, você é apegadíssimo. Sim ou não? Tudo que você esperou 25 anos para ter, você é o quê? Apegadíssimo. E para mim ela faz uns votos mais loucos da Bíblia. Ela fala, Senhor, o Senhor me desse menino, agora eu cansei. Se o Senhor me der, eu devolvo. Como que você entende isso? Se o Senhor me der o quê? Entenda, quem é confrontado é gente inteligente, gente que destrava, gente que tem mentalidade, irmãos. Entenda isso, que acessa o céu. Olha que mentalidade. Se o Senhor me dá o menino, eu fico com o menino, dou mamar para o menino, e depois eu levo o menino para o sacerdote. O Senhor me dá, eu cuido, eu vou ter a experiência de ser mãe. Olha que coisa forte, irmão. Porque eu penso que a sensação de amamentar uma criança deve ser a coisa mais louca, né? Porque é uma troca de vida e de energia. Sim ou não, irmão? É uma troca de vida e de energia. Então, assim, eu acho que é uma conexão tão cabulosa, tão poderosa. Uma criança que mamou, uma criança que não mamou, irmãos, cientificamente, tem alguns estudos que é diferente. Quem está entendendo o mistério? Então, olha o voto que essa mulher faz. Ela foi tão pressionada, tão confrontada, irmãos, que ela libera uma palavra e fala, tá tudo certo, me dá. E ela vai para onde? Fala para isso, para o lugar do confronto. Ela sobe naquele ano. Lá Gungunano, o sacerdote olhou e falou assim, você está bêbado, hora dessa no culto? Como é que você vem no culto chapado, você sabe que na hora dessa não pode beber? Ela falou assim, não, meu senhor, eu não estou embriagado, também não me tenho por filha de Belial. Deixa eu te falar, eu sou uma mulher amargurada de espírito, eu sou uma mulher que tem um vento seco, que tem clamado muito tempo, e não, na verdade eu busco por uma criança. Entenda isso, o profeta, pega a visão, irmãos.
Todo mundo que é confrontado e foi transformado, sim, vai ter uma palavra de um profeta para ser liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você recebe isso no nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida. No confronto que você está vivendo, sempre vai ter um profeta para liberar o de Deus para a sua casa, para liberar o de Deus para a sua família. Sempre vai existir uma voz profética para dizer: vai e seja feito como o Deus de Israel te conceda, em o nome de Jesus. Oh! Aleluia! Ela desceu, fala, grávida do menino. Fala, pela fé. A Bíblia vai dizer que ela conheceu o seu esposo. E naquele ano, ela gerou, fala, Samuel. Entenda, grandes bênçãos são geradas em grandes confrontos. Grave isso, você vai precisar disso nesse ano. Você está achando que está acontecendo lá no sul, vai ficar só no sul? Grave isso. Grandes bênçãos são travadas em grandes confrontos. Deus está passando um juízo no Brasil, na igreja, em tudo, irmãos. Ah, pastor, é Deus. É porque a gente só prega um atributo de Deus, só o amor. Mas Ele tem outros, viu? Justiça, santidade, poder. Deus tem vários atributos. É porque a gente só quer pregar um. Eu estava assistindo e chorando. Falei, Deus tem misericórdia. O que sobra para nós? Aquele povo está sofrendo muito. Eu já passei 7 dias naquela cidade, irmão. Andei lá tudo, eu conheço lá. Eu fiz um curso lá uma vez. Eu conheço tudinho em Porto Alegre. Eu andei lá tudo. Aquele povo está sofrendo muito, irmãos. Nós precisamos ser confrontados com a realidade. Nós estamos com a oportunidade hoje. Não estou falando de você dar uma cesta, não. Estou falando pelo menos da gente orar. Da gente se compadecer como irmão. De liberar uma palavra. Deus, estende as tuas mãos. Tem misericórdia. Faz parar de chover. Faz as águas estiar. Nós não entendemos que não dá para explicar. Porque a gente é confrontado com perguntas. Ah, mas se Deus existe, por que Ele está deixando acontecer aquilo? Sim ou não, irmãos? Esse tipo de perguntas são perguntas que existem e a gente fica pensando, meu Deus, mas por quê? Por quê? Irmão, tem coisa que não é por quê, é para quê? Tem um propósito. Que a gente não sabe, mas que Deus sabe. E que também não cabe a nós, porque tem coisa de Deus, Deuteronômio, irmãos. 30:19. Abre aí, Ed. Os pastores não abrem nem a Bíblia, abre aí. Misericórdia. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós. De quê? Tenho posto a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva. Não é esse. Espera aí. Deuteronômio. Que Deus fala que as coisas encobertas, Ele deu aos seus filhos. As coisas encobertas, Ele liberou aos seus filhos. Acho que é assim o versículo, eu não estou lembrado. Deuteronômio. Dá um Google aí, gente, ajuda. Falhou o Tico e o Teco. 29. Isto. 29. Isto. 29. As coisas encobertas pertencem a quem? Nosso Deus. Porém, as pertencem a e aos nossos para sempre. Para quê? Então fala, tem coisas reveladas. E tem coisas que ninguém revela. Tem mistério na Bíblia que Deus guardou para Ele. Pode fazer teologia, pode ser Papa Deus, pode fazer o que você quiser. Tem coisas que Deus não revelou para nós. Tem coisas que Ele nunca vai explicar, só vai explicar no céu. Ah, por quê? Não, irmão, não dá para explicar. Tem coisas que é isso aí, ó, que Deus escondeu, né, que Ele, na verdade, tem as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então tem coisa que Deus mostra e tem coisa que Deus não fala, mostra de jeito nenhum. Sim ou não, irmão? Então quem entende que tem confrontos que abrem portas para nós. E quanto maior a bênção, maior foi o quê? O confronto. Porque toda milagre é uma transformação na minha e na sua vida. Quem recebe isso em nome de Jesus? Quem toma posse disso? Eu anotei uma frase aqui que eu vi, eu achei tão poderosa. Todo diamante é um carvão que resistiu.
todo diamante é um carvão que resistiu. Hoje eu posso até ser um carvão, não tem importância não, sabe? Mas eu estou nessa resistência, irmão. Estou nessa batalha, irmão. Falei, eu vou brilhar, Jesus, no teu propósito. Quem está pegando a visão? E é muita pressão que um diamante passa, sim ou não, irmãos? É pressão, pressão, muita pressão. Então a gente entende que nós todos somos diamantes do Senhor. E o que vai fazer a gente brilhar como diamante é o tanto de resistência que você está disposto a suportar, irmãos, a passar tanto confronto para transformar, mais confronto, fala comigo, mais transformação, sim ou não? Porque as suas vitórias só te, na verdade, prepara, fala comigo, para um confronto maior. Uma vitória muito grande, como é que vai surgir? Isso, sim ou não, irmão? Porque nós somos resultado disso, de coisas que nós conquistamos, de coisas que a gente alcança, de coisas que a gente toma posse, e Deus vai entregando, e a gente vai conquistando, e a gente vai vivendo, porque, entenda isso, abra comigo aí, Ed, por favor, no livro aí de 1 Reis, olha que coisa forte, 1 Reis 19, 1 Reis 19, esse homem aqui, acho que foi um homem que alcançou grandes bênçãos e foi um dos homens mais confrontados também. Esse homem, ele era um homem, fala comigo, do fogo. Ele orava, fogo caía do céu, sim ou não? Ele falava uma palavra assim, ó, não vai chover, e Deus o quê? Não deixou chover. Depois ele pediu o fogo do céu para consumir o holocausto, e o fogo veio do céu. Mas no 19 ele vai ser confrontado, e com o confronto dele tinha fala comigo, um propósito. Eu não sei quanto a você, mas eu me identifiquei demais. Olha o versículo 1, 19. Acabe fez saber a quem? Tudo quanto Elias havia feito. Tudo quanto Elias tinha feito era o quê? Ele tinha pedido fogo do céu, Deus mandou. Ele chamou o povo, na verdade, né, se alinhou a ele, porque nesses dias o povo estava cocheando em dois destinos, dois pensamentos. Esse se via Baal, esse se via Será. E nesse dia ele falou, olha, agora vai haver um combate aqui. Nós vamos ver quem que é Deus, se é o Deus de Baal, se é o Deus de Israel. E ele falou para o povo, agora vamos ver se vocês estão comigo ou se na verdade vocês vão ficar com Baal. E aí a Bíblia fala que desceu o fogo do céu e diz a Bíblia, está escrito aqui, fala comigo, diz a Bíblia. Que esse mesmo homem tinha exterminado todos os profetas de Baal. Fala comigo, a espada. Está aqui, irmãos, no versículo 18, 40. E é uma realidade. Olha para você ver. E Elias diz, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles e... Pegou a visão, irmão? Então, nesse 19 aqui, fala comigo, a vida dele vai mudar totalmente. Irmão, você não é conhecido pelas vitórias que você tem, você é conhecido pelas dificuldades que você passou. Enfrentou, você é resultado disso, irmãos. Você não é resultado do sucesso que você está hoje, a conta está legal, está tudo dando certo, as coisas estão tudo... Não, irmão, você não é resultado... Isso aí qualquer hora pode mudar. Você é resultado daquilo que você enfrentou, passou e não desistiu. Perseverou, determinou. E falou, Deus, eu sou com o Senhor está comigo, eu não abro mão. E é aqui nesse ponto que esse homem tinha, fala comigo, várias vitórias. Já pensou um profeta que está lá sentado em cima do monte e fala, homem de Deus, ele fala, cai fogo do céu, matou 50. Vem mais 50, homem de Deus, fogo do céu, matou mais quantos? 50. Quando era para ser 150, o general chegou e falou, homem de Deus, tem família. Já ajoelhou, falou, deixa eu falar um negócio seu, tem família. Estou pedindo para o senhor descer não, mas, por gentileza, tem misericórdia, não mata nós não. Vai lá falar com o rei. Irmãos, era várias, fala comigo, vitórias. Sabe, a nossa maior dificuldade é que todo mundo, quando está vivendo vitória, tem amnésia. Porque o maior manifestação de vitórias, isso, o primeiro sintoma da vitória é o quê? A gente esquece do que passou. E aqui vai acontecer isso. Então, o marido da Jezabel, que era rei, fez saber que o Elias tinha matado os profetas, tudinho dela.
E como totalmente mataram todos os profetas, a espada. Então Jezabel mandou o quê? Quantos? 19:2. Fala um mensageiro a Elias e disse: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua o quê? Como o quê? Irmão, você consegue entrar na história comigo, assim, para você poder entender o que a Bíblia está querendo dizer para nós? Você dá para entender que um homem nesse nível aqui, ele foi confrontado por um grito de uma mulher, no sentido assim, não por a mulher ser mulher, mas para o sentido que ela falou, amanhã, ele mandou o quê? Quem quer matar, manda o quê? Pistoleiro, não é? Podem falar a cidade, não da Bel. Não é verdade? Mas quem quer matar, manda o quê? Manda o quê? Matador, irmãos. Não manda um o quê? Entenda isso, a gente precisa aprender com ele. Tem horas que a gente já viveu tantas batalhas gigantescas, já viveu tanto milagre, e tem uma coisa pequenininha te vencendo nesse dia de hoje. Você esqueceu de que Deus já fez para você. Você esqueceu de onde Deus te tirou. Você esqueceu o que Deus já fez na sua vida financeira, conjugal, familiar. Você esqueceu que Deus já te libertou. Você esqueceu que Deus te livrou dos vícios. Você esqueceu de grandes coisas que Deus já fez. Agora uma coisa pequena, uma ameaça de um mensageiro, ele esqueceu de tudo. Entenda, tem confronto, irmãos, que nos faz esquecer daquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Nós não podemos aceitar isso, irmão. Deus é com você. Irmão, você já viveu coisa muito mais difícil. Tem gente que hoje que entra dentro do carrão, mas esses dias não tinha uma bicicleta para andar. Aí sai do carrão, vai embora. Passa pelo irmão, nem profetiza. Deus abençoe o irmão a comprar um carro. Esqueceu, irmão. Esses dias você estava andando de bicicleta. E tem uns aqui que era, se te passe. Sim ou não? Hoje entra no carrão aí na porta. Entra e nem lembra do City Pass. Irmão, tira uma foto do City Pass, põe dentro do seu painel. Quando você começar a ficar galudinho demais, abra o City Pass. Eu tenho umas fotos lá com os Fusca velho que eu já tive. Irmão, foi treva. Essas fotos, quando eu comprar um carro top, eu vou imprimir e vou pôr elas tudo no painel. Quando pastor, tá num carrão, eu falo, entra aqui, miserável, vê essa foto do Fusca aqui. Ai, toma banho na soda, moço. E esse Fusca era o dos Flintstones, porque ele não tinha assoalho. Meu pé pegava vento lá dentro, eu punha assim, soprava dentro do meu pé. Sério, irmão, tem a foto. Se você quiser domingo que vem, eu mando o Ed passar no telão. Eu podia descer o pé lá dentro, assim, onde ficar a embreagem, tinha assoalho. Aonde assim não tinha. Eu pegava um ventinho e depois subia. Podia vacilar, senão a unha ficava no asfalto. Entendeu, irmão? Então, entendo, uma ameaça pequenininha hoje, a gente faz aquela... Irmão, a gente não confia em Deus mais. Qualquer coisinha, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Meu Deus do céu, vai acontecer. Calma, moço. Você já viveu coisa muito mais difícil, irmãos. Sim ou não? Fala para o seu irmão, calma. Fica tranquilo, Deus está no controle. Ai, irmãos, o que é isso? Fala comigo, ele temeu e muito. Qual foi a atitude dele? Leu 3. A atitude que ele toma. Isso aqui é muito interessante dentro do confronto. A atitude que você vai tomar. Olha o 3. E vendo ele, fala comigo, se levantou. Fala, ele tomou uma atitude. Entende? Tem gente que até levanta, mas para tomar a atitude errada. Dentro do confronto que está vivendo. Vamos de novo? Tem gente que até levanta diante do confronto, mas é para tomar a atitude errada. Porque ele esquece daquilo que Deus fez, ele se levanta e toma atitude. Olha aqui, ele levantou. Olha lá. E tem uma vírgula, não tem? Para escapar com o quê? Se foi. E chegando a Beceba, que era de onde? Deixou ali quem? Entendo, olha quanta coisa forte. Ele tomou atitude errada, ainda levou mais gente. É muito perigoso, dentro de confronto, você tomar atitude errada e ainda ficar carregando gente. Quem está entendendo, irmãos? Porque tem hora que o marido está sendo confrontado, a esposa está vendo que a benção está sendo confrontada.
em vez de falar, não estou com você não, você vai sozinho nesse confronto. Sim ou não, irmão? Você está tomando a atitude errada. Não, ele tomou a atitude errada, levou gente com o quê? Só que vai acontecer algo importante, porque tem confronto que você só tem como passar sozinho, ninguém vai com você. Você vai ter que deixar a pessoa, porque vai ser você e Deus no seu confronto, para o seu propósito. E Moisés vai ser tão confrontado que ele vai para o céu sem morrer. Está pegando a visão, irmão? Onde o confronto te leva? Esse cara aqui vai para o céu sem morrer, corpo, carne e tudo. No Novo Testamento ele volta para falar com Jesus a respeito da morte de Jesus. Pegou a visão? Que você está achando que confronto é uma coisa ruim. Mas quem é que não queria estar no céu de corpo e tudo, irmão? Mas nem morreu, teve nem velório. Jesus sobe no monte da transfiguração, desce Moisés e Elias, um representando a lei, outro representando os profetas. E ele ainda fala com Jesus, irmão. Pedro, Tiago e João está lá. Quando é febrada a voz de Moisés. Aí depois Elias fala, agora é minha vez, deixa eu falar. Aí o Elias brada a vozona dele lá. O homem foi tão confrontado que foi para o céu sem morrer. Você está fugindo dos confrontos. Corre o risco de morrer e ainda não ir para o céu. E eu, irmãos? Fica só fugindo. Tudo que quem está esquecendo daquilo que Deus fez. Olha, se ele vai levar o servo. Olha o versículo 4, Ed. Olha o que vai acontecer. Não dá para pregar nessa igreja, está acabando o tempo. Ele, porém, foi ao deserto. Caminho de quanto tempo? Dia. Quanto tempo? Um dia. Vamos gravar isso. Quanto tempo? Um dia. Tem confronto que é para um? Dia. Para um? Dia. Grave isso, irmão. Isso aqui me ensinou demais. Essa palavra é uma chave girando nova na sua história. Porém, foi ao deserto, caminho de um dia. E sentou-se debaixo do zimbro e pediu para si o quê? E disse, já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou o quê? Entenda isso, no seu confronto, a sua linguagem de vitimista vai piorar as coisas. Vamos de novo? No seu confronto, a sua linguagem de vitimista vai piorar as coisas. Fica, nada dá certo para mim, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim. Vai piorar as coisas. No confronto, era quanto tempo? Um dia. Vamos de novo, quanto tempo? Um dia. Não, parece que vocês não estão pegando. O deserto era quanto tempo? Um dia. Qual que é o versículo lá? 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de ir? Um dia. E foi se assentar debaixo da onde? No zimbro. Nos pensamentos dele, o que ele pensava? Quero morrer, nada dá certo para mim. Venci tantas batalhas, fogo caiu do céu, agora estou fugindo de uma mulher chamada Jezabel. Não pela mulher, irmão, calma aí. É porque aquela mulher era poderosa, irmão. Ela tinha um espírito cabuloso, trem ruim, algo esquisito. Não é brincadeira, ela tinha um demônio com ela que ela tinha desviado vários profetas. Ela foi citada na Bíblia algumas vezes, então sim. Mas para ele era desesperador. Porque ele parou debaixo do pé do zimbro e falou assim, por que eu estou nesse lugar? Entenda, irmão. Pé de zimbro é o pior lugar para quem está sendo confrontado ficar. Os seus pensamentos nunca vão ser bons. O que ele pediu lá? O quê? O homem do fogo parou, mandou chuva do céu, o fogo caiu 2 vezes. E ali ele pediu o quê? Irmãos, esse homem fala comigo, estava depressivo. Porque tem gente que no confronto fica de que jeito? Depressivo. Fica triste, chateado, ansioso, sendo pensamento acelerado. Fica demais, na verdade, no passado ou demais no futuro. Porque quem que é o exemplo para ele ali? Quem? Não sou melhor do que quem? Fala comigo, voltou no passado. Então no passado ele ficou de que jeito? Depressivo. Aí. Você volta para o passado, depressão vem, sim ou não? Fica demais no futuro, vem o quê? Ansiedade demais, é porque você quer as coisas lá e lá não existe nada. E se lá não existe nada, você quer para o presente, e se não existe, a gente fica o quê? Ansioso demais. Sim ou não, irmãos? Olha o versículo 5, que diz a Bíblia. Deitou-se e o quê? Dormiu debaixo do zimbro. Fala comigo, reclamou até dormir. Já viu aquele menino teimoso que chora, e ele é birrento, e você larga ele lá, e ele dorme chorando? É o profeta.
E reclamou até dormir. Pensou um negócio, tem crente demais sim, irmão, reclamando até dormir, debaixo do pé de zimbro. A nossa vantagem é que Deus está te confrontando para te transformar, e Ele não vai desistir de você. Sim ou não, irmão? Fala comigo, reclamou até dormir. Quem já reclamou até dormir, levanta a mão, irmão. Por favor, deixa Jesus te ver. Hã? Mais Deus, chorou, vitimizou, até o quê? Dormir. Quando ele dormiu, fala comigo, ele entrou no novo tempo. Irmão, isso aqui é profético. Deitou e dormiu, debaixo dos ímpios. E eis que então, fala comigo, um anjo lhe tocou e lhe disse, levanta e o quê? Come. Fala comigo, não existe confronto de Deus para nós sem atitude. Se você está sendo confrontado, Deus vai arrancar de você uma atitude. Quem está triste, igual esse homem, quer comer? Ele está, nossa, que alegria, vamos comer. O que você trouxe do céu para mim? É da Cacau Show, do céu? De onde é esse negócio? Né? Da Lafayette? De onde é, gente? Não, irmão. Quem está com esse nível aqui, a única coisa que ele não queria era o quê? Ele queria morrer e não o quê? Entenda, aquilo que você não quer é aquilo que Deus quer te dar, para te melhorar. Pegou a visão? Aquilo que você não quer no confronto que você está vivendo é aquilo que Deus quer te dar. Não tem opção. Levanta e come, Elias. Para de feiura. Come essa comida logo. Você já é velho, moço. Tanto fogo que já fiz para você. Tanta coisa já mudei de sua história. Está aí hoje já na bênção, prosperando, está reclamando. Toma vergonha, Elias. Come essa comida. Pior é que Deus tem que fazer isso com a gente. Para de ser menino. Para de ser fraco. Levanta, Elias. E come essa comida. O que ele fez? O quê? Levantou e o quê? E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tomou. Fala assim, é nós, purinho. Não, fala assim bem forte, é nós, purinho. Ele estava tão ruim no confronto que Deus estava fazendo na vida dele para levar ele para o céu, que ele volta ao quê? Irmão, depois que você vê um anjo, você vai dormir? Acho que você deve ficar eufórico para não contar, não é um testemunho, sim ou não? Ele comeu tipo assim, poucas ideias. Vou comer e vou dormir de novo. Fala, mas Deus não desiste. No confronto que Ele tem para você. Olha o que Deus faz de novo. E o anjo do Senhor tornou, fala assim, tornou. Segunda e levanta-te e come. Tem uma vírgula aí no seu? Levanta o quê? Levanta-te e o quê? Come. O que está querendo dizer? Você já ficou empazinado? Você consegue dormir? Deus sabe te deixar acordado dentro do seu confronto. Você já comeu até ficar aqui mais uma bolacha tinha que ser um sorrisal, porque não cabe mais nada. Já comeu ficar empazinadão mesmo. Aí você come e deita. Deus sabe te dar aquilo que vai te deixar acordado. Porque da agora ele não deita mais não. Porque Deus sabe. Dentro do confronto, como te deixar acordado. Olha lá. Outra vez socorro e disse, o quê? Levanta, não foi? E come. Porque te será muito o quê? Fala comigo, tem confronto. Debaixo do pé do zimbro. Fala assim, que é o único lugar. Que é o pé do zimbro. Ó, o pastor debaixo do pé do zimbro. Fala assim, tem confrontos. Debaixo do pé do zimbro. Que é o único lugar. Que eu tinha que ficar caladinho. Mas é lá eu conversei demais. E quando eu converso demais, o deserto aumenta. Se ele recebe lá debaixo do pé do zimbro, fica caladinho, era só um dia. Conversou demais, a força da comida era para 40 dias de deserto. Quando você não aceita o confronto que Deus tem, Deus ruma o maior para você ser moldado da maneira que Ele quer. De onde ele estava, onde ele tinha que ir, 290 quilômetros a pé.
Porque ele não quis entender. Então, tem confrontos que te faz andar o tanto que você não precisava. Pegou a visão, irmãos? Está entendendo o mistério aí agora? Tem confrontos que Deus está falando, eu quero melhorar, mas você fala não. O que ele disse lá? E o anjo lhe tomou óleo, segunda vez, e tocou e disse, levanta e come, porque será longo o teu? Estou te avisando, você vai ter que andar. Olha o versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela, caminhou quantos dias? 40 dias e 40 noites. Até aonde? O monte de Deus. O monte de Deus. Saiu do deserto, foi para onde? Quantos dias ele caminhou? 40 dias e 40. Quando ele quis morrer, era quantos dias? Um dia. Quantos dias? Entenda isso, tem deserto que não vai te matar, mas vai te transformar. Amém. Aleluia. Pegou a visão, irmão? Tem deserto que nós estamos passando que não é para nos matar, é para nos transformar no nome de Jesus. Sim ou não, irmão? Então ele chega aonde? Fala, no monte de Deus. Olha o versículo 9, eu já estou encerrando. E ali entrou numa e passou o quê? Ele entra na onde? Caverna é lugar de gente que está com força de Deus, com direção de Deus, sendo confrontado por Deus entrar. Entenda, caverna é o único lugar onde um profeta não deveria ficar. Caverna fala de escuridão, fala de não querer ouvir ninguém, de estar escondido, amedrontado, com medo, fugindo de alguma coisa. Entenda, era o único lugar que ele não podia ir. Ele estava no lugar certo, mas entrou. O monte era certo, mas a caverna era o lugar errado. Para quê? Fala comigo. Ser mais confrontado. Entenda isso, se você fugir para a caverna é porque você está sendo mais confrontado por Deus. Ah, pastor, não vou vir nos cultos mais não, porque está acontecendo um negócio. Pois é, essa caverna vai te confrontar mais ainda. Ah, pastor, não vou exercer meu ministério mais não, porque aconteceu isso, aquilo. Pois é, essa caverna vai te confrontar mais ainda. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Ele entrou na onde? Na caverna. Caverna, fala, o único lugar que ele não podia entrar. E ali entrou numa caverna e passou ali de novo o quê? E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Isso aqui mexeu comigo tanto, sabe por quê? Pergunta por quê? Por quê? Toda vez que você erra no confronto que Deus está te confrontando, Ele quer saber por que você está errando. E tudo que a gente quer é não responder por que a gente está errando. E ele, do mesmo jeito que ele foi debaixo do pé de zimbro, ele quis fazer agora, fala comigo, conversando com Deus. E ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares, e mataram os teus a espada, e só eu fiquei. Uau! Para quê? Fala para o seu irmão assim: você não é exclusivo em confrontos. Ele achou que era só ele que estava sendo confrontado. Deus vai falar para assim: Elias, toma vergonha. Eu guardei foi 7.000 que não beijou a estátua de Baal e nem dobrou diante dela. Eu tenho 7.000 que eu estou alimentando nesses dias tudo de pão e água. Tem gente vivendo debaixo do chão, igual tatu, guardado. 3 anos e 6 meses eu alimentando, guardado, escondido de Acabe, escondido de Jezabel. Não é só você que está sendo confrontado. Irmãos, mas que, fala comigo, mas que confronto. E Deus lhe diz: sai para o quê? Versículo 11. Porque no 10 ele vai dizer para ele, né? Fala bem para ele sair, né? Que só eu fiquei em busca da minha vida, para tirar. Fala comigo, vitimista de novo. Fala comigo, toda vez que o seu confronto for para o vitimismo, Deus vai te tirar de lá. Debaixo do pé de zimbo um dia, virou 40. Pegou aqui? Pegou ou não pegou? De novo, na onde agora? Na caverna. Ele falou assim: dentro da caverna não dá para nós conversar. Por quê? Nesse lugar de vitimismo não tem como a gente conversar. O vitimista não acessa Deus para conversar
para Deus confrontar, para tirar ele desse ambiente, transformar e fazer algo muito grande na vida dele. Deus falou na caverna, fala comigo, não dá para a gente conversar. Versículo 9, não é o 10, 11. E Deus lhe disse, sai para o quê? Uau. Sai, e lhe disse, sai para fora, e põe-te nesse monte, perante o, e eis que, uau, peraí, e eis que passava o Senhor, como também uma grande, forte vento. Então estava passando o Senhor também um vento, que fendia os montes e quebrava o quê? As penhas. Diante do quê? Do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Passava o Senhor também um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um quê? Fogo. Porém também o Senhor não estava na onde? No fogo. E depois do fogo, uma voz mansa, delicada. Olha o que ele fala para ele. Sucedeu o quê? Ouvindo-a Elias. Você parou para pensar que só aqui que Elias ouve a Deus? Se Deus estiver te confrontando dessa maneira, você ouvir ele na hora, em que hora? Eu achei ele bastante duro. Só aqui que ele conseguiu ouvir Deus. Nesse tempo que eu estou pregando, você ouviu Deus em qual momento? Porque agora vai acabar o culto. Qual foi o momento que você ouviu Deus? Que realmente Deus falou com você? Que realmente Deus está falando dentro do seu espírito, dentro do seu coração? Porque aqui é um confronto muito poderoso, irmão. Sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da onde? E eis que veio a ele a voz do... Uau! Fala comigo, Deus repete. Porque ele está confrontando. Então entenda, tem alguns confrontos que para gerar transformações vão ser repetidos a mesma coisa para nós. Por quê? Porque você bombou no primeiro, bombou no segundo, bombou no terceiro, e agora você está aí na caverna. Ponto para sair para fora, para ouvir aquele que Deus vai falar. Eu acho que o maior confronto vem agora. Porque Deus, ele é poderoso demais, irmãos. Aleluia! E ele diz assim, ó, o que faz aí, o quê? Ele repete, ele diz, tenham sido extremamente zelosos pelo que o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derramaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e só eu, ele era exclusivo, a busca a minha vida, para quê? Na tiragem. O Senhor lhe disse, vai e volta. Vai e o quê? Fala para o seu irmão, não adianta fugir dos confrontos de Deus. Você vai voltar pelo mesmo caminho que eu te mandei. De onde você estava com medo, fugindo, você vai ter que voltar. Onde você quis morrer, você vai passar lá de novo, debaixo do pé de cima, e vai lembrar que eu te mandei passar por lá. Não adianta fugir dos confrontos que Deus tem para nós. Vai. Ele pensou, agora eu estou tudo beleza. Para onde é para ir? Qual que é a missão? Já que eu está tudo certo, o que é para mim fazer? Ele falou assim, você vai e vai voltar. Vai e volta pelo mesmo caminho. A Bíblia é bem clara. Vai o quê? Volta pelo teu caminho. Volta pelo teu? Pelo deserto de quê? De Damasco. Versículo 15, e o Senhor lhe disse, vai e volta. 16 também. No versículo 15, e o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco. E chegando lá, ungirás Azael, primeiro o quê? Rei sobre a Síria. Também, Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de onde? E também quem? Filho de quê? Ungirás. Além de voltar, até aqui ele não sabia que Deus ia levar ele. Pegou a visão, irmão? Tem hora que o confronto é tanto que Deus tira até o título da gente. Para um propósito.
que ele nem sabia. Foi agora você vai ter que ungir outro no seu lugar. A gente pensa que Elias andou com Eliseu só poucos dias, mas foi muito tempo, irmãos. Sim ou não? Foi muito tempo, foi muitos anos. E aqui mexe comigo porque você sabia que esse caminho de volta, eu estava vendo um estudo, deu 480 quilômetros a pé? Quantos quilômetros? Quanto tempo? 400 quilômetros. De que jeito? A pé. Porque ele resolveu aceitar o confronto de Deus na vida dele. Você sabia que esse homem foi tão confrontado? Lá na frente a gente vai ver. Mas aqui eu já quero encerrar. Que de repente ele andando com Eliseu, Eliseu andando, Eliseu aprendendo com Elias, já preguei sobre isso aqui. De repente Deus falou: agora você vai para o lugar que eu vou te levar. E você vai vir para mim. Você vai vir para mim de corpo, alma e espírito. Você não vai morrer, você não vai ver a morte, ninguém vai velar seu corpo. Você vai vir aqui para o céu comigo. Não sei se esse é nosso caso, mas eu quero te ensinar que os confrontos sempre vai te promover e nunca vai te matar, se você obedecer a Deus. Esses dias são dias de acesso, são dias de confronto, sim ou não? Tem gente vivendo confronto nas casas, nos casamentos, com os filhos. Você precisa entender isso, que esse confronto não é para te matar, não é para te diminuir, não é para te, na verdade, te gerar perca, mas é para te promover, é para te abençoar. Porque os confrontos de verdade, irmãos, eu creio nisso, os confrontos, fala comigo, tem o poder. Fala comigo bem em fundo, tudo aquilo que te confronta, te transforma. Uau! Gostaria que você ficasse de pé no nome de Jesus. Ele obedeceu, voltou, ungiu Eliseu no lugar dele, ungiu os 2 reis. Porque Deus falou bem em casa: se você escapar da espada de um rei, está tudo certo. Se você escapar da espada de outro rei, está tudo certo. Mas da espada do profeta você não vai escapar. Por isso tinha Eliseu. Eu não sei qual que é o nível de confronto que você está vivendo nesses dias. Mas eu quero te dar uma dica. Fuja do pé de zimbro. Saia fora da caverna. Que o processo é mais rápido. Não fica culpando as pessoas. Não fica falando que só você está sofrendo. Não fica falando que só as coisas estão dando errado para você. Que nada melhorou nesse ano, que você não está vivendo nada de bom nesse ano. Não fica falando essas coisas. Só entenda, Deus está te confrontando para te transformar. Nós nesses dias estamos sendo, fala comigo, confrontados a viver algo de Deus para nós. Sim ou não, irmãos? Quem recebe isso? Eu queria que apagasse a luz, eu vou te confrontar. Eu vou te confrontar agora mais uma vez. Apaga aí a luz, Ed, tá? O vídeo está aí? Ó, vou te confrontar. Eu estou aqui para isso nessa noite, vou fazer isso agora. Olha o vídeo. Calma aí, vai liberar aí. Ativa aí a paradinha aí, guerreira. Vai dar, fala pro seu irmão, vai dar certo. Isso aqui é um confronto e tanto para alguns, eu acho legal isso. Nós já iniciamos esse projeto aí, ele está funcionando já, mas é um confronto para uma transformação. Vai ter que voltar. Amém. Vai, libera, Ed, vai funcionar. Conectou, Ed? O Bluetooth aqui não está conectado não, Ed. Está piscando aqui? Vai dar certo, irmão. Calma aí, vai dar certo. É assim mesmo, ao vivo é assim. Até nas melhores emissoras dá esses B.O. Calma aí.
Aí, tá falando? Tem hora que o áudio falha nas emissoras top. Calma. Vai ter que voltar, né? Não, tem que voltar no começo. Vai lá, Ed. Aumenta, todo mundo vai ouvir. E a sua família, em nome de Jesus. Meu nome é o pastor Wesley. Eu quero te, na verdade, convidar num projeto que já se iniciou. Nós estamos com um projeto aqui de melhorar o som da igreja cristã Refrigério de Deus. Então, qual que é a nossa proposta nesses dias? Nós vamos microfonar essa bateria, então nós já começamos esse projeto. Eu e a minha casa somos voluntários desse projeto. E nós estamos colocando essa bateria aqui, ó, num aquário. Para isso acontecer, a gente precisa, né? Colocar no aquário, comprar microfone para ela. E eu estou contando com você e com sua ajuda diante desse desafio. Nós precisamos também, porque toda mudança vai requerendo novas mudanças. Então nós também vamos precisar de caixas. Então está vendo aquela caixa ali, ó, ela vai precisar ser trocada. Então nós vamos trocar as caixas e nós vamos microfonar a bateria. Eu quero contar com você e com a sua família, diante em nome de Jesus desse desafio, para que você semeie, para que você oferte, para que você plante, porque a Bíblia vai dizer que aquele que semeia, ele vai colher. Então, em nome de Jesus, entre comigo, com esse ministério, Refrigério de Deus, para em nome de Jesus, a gente conseguir alcançar esse objetivo e esse propósito, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Eu quero te confrontar nessa noite, primeiro, a levantar suas mãos e a gente fazer uma oração, amém, irmãos? Porque eu conto com a ajuda de vocês, as pessoas estão na internet, as pessoas já estão semeando, as pessoas lá de fora, as pessoas aqui, já estão agregando nesse projeto. Nós vamos fechar ali, ó, essa escada não vai existir mais, porque o aquário tem que ficar bem aqui, então acho que semana que vem essa escada vai estar fechada. Então nós estamos nesse propósito. Por que é um confronto? Porque nós temos que liberar, fala comigo, uma palavra. Irmãos, a oração da igreja tem poder. A Bíblia fala que nós chamamos, na oração, Deus chama a existência o que não existe como se já fosse. Então o que você quer dizer, pastor? Tu quer dizer que a sua oração vai trazer à existência aquilo que não existe como se já fosse. Pastor, é obrigado? Não tem nada de obrigado, você é voluntário nesse projeto. Isso vai acontecer comigo e com você. A gente vai, na verdade, trazer vida a esse projeto no nome de Jesus. E daqui poucos dias vai estar tudo pronto, em nome de Jesus, as coisas vão se melhorando. E eu creio que você semear, você fazendo o seu propósito com Deus, e plantar e semear, eu profetizo sobre a sua vida que você vai colher em Deus, segundo a medida do coração do Senhor, e Ele vai te recompensar, Ele vai te abençoar. Você pode fazer prova de Deus nessa oferta, e eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, que Deus vai, em nome de Jesus, multiplicar sobre a sua vida, sobre a sua família. Pastor, qual que é o valor? Irmãos, aquilo que Deus tocar no seu coração. Se você é uma pessoa de 1.000, amém. Se você é uma pessoa de R$10, amém. R$5, amém. De R$1, amém. R$2, amém. Entenda, se você é uma pessoa de 5.000, amém. Se você é uma pessoa de 10.000, amém. Entenda, é aquele que Deus tocar no seu coração. O que eu quero dizer é que você não pode ficar fora disso. Então o primeiro confronto é o que? Orar de coração. De que jeito que eu vou orar, pastor? Senhor, me abençoe para que eu possa abençoar. Não é eu abençoar. Pegou a visão? Me prospere, me abençoe para que eu possa semear. Essa é uma oração inteligente. Ah, Senhor, se eu podia abençoar, que eu abençoasse. Não, Deus, faça algo na minha vida para que eu possa semear. Prospere o meu caminho para que eu possa semear. Alargue as fronteiras do meu caminho financeiro para que eu possa plantar no nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, quem recebe essa direção da parte de Deus? Então eu quero que você estenda as mãos para o altar e libere em nome de Jesus, debaixo desse confronto de Deus sobre as nossas vidas, porque essa transformação só vai existir se nós somos confrontados com nós mesmos, para poder semear. Entenda isso, irmãos. Essa mudança ela já existe. Nós só vamos confirmar na oração, mas já existe, irmãos. Deus já começou, Ele vai fazer através de mim e de você. Ele já começou algo.
A Refrigério nesse ano está caminhando num caminho de prosperidade, de avivamento sobre a sua casa, sobre a sua família. Você vai viver em nome de Jesus um ano de acesso. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Aquilo que os olhos não viu, nem chegou ao coração de ninguém. Entenda isso, é o que Deus preparou para esse ministério, para esse ano. Deus fará algo sobre a sua casa, sobre o seu negócio, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado. Algo profético acontecerá sobre a sua vida e sobre a sua família por esses dias. Eu vejo pessoas aqui acessando lugares altos. Eu vejo pessoas aqui acessando lugares de notoriedades. Pessoas sendo separadas aqui para ser grande na mídia. Pessoas aqui que vão ser grande na mídia. Pessoas que vão ser conhecidas pelo seu trabalho, pelo desenvolvimento do seu trabalho. Pessoas que vão ser chamadas para um canto do outro do Brasil, para falar daquilo que Deus fez, para falar daquilo que Deus na verdade manifestou. Pessoas que vão prosperar aqui como nunca imaginou, que vai ser uma coluna de prosperidade dentro desse ambiente. Entenda isso, daquilo que te confronta, te transforma. Eu estou liberando uma palavra de transformação sobre a sua vida, mas eu te ensinei certo. Eu não preguei que Deus vai fazer transformação mágica, não. Deus transforma através dos confrontos. Tem coisas aqui que Deus travou só para esse tempo, só para você fazer um propósito, só para você na verdade liberar a sua fé, para que a sua fé fosse confrontada e que você em nome de Jesus falasse: Deus, se o Senhor mudar a minha história nisso, se o Senhor me prosperar e me honrar, eu te honrarei. Entenda isso, eu não estou pedindo para você dar não, nada não. Eu estou pedindo para que Deus te abençoe e você tenha condição de semear. Eu não estou pedindo o que você não tem, eu estou pedindo aquilo que Deus vai te entregar. Eu não estou pedindo para você fazer loucura e dar o que você não tem. Eu estou falando para você: Deus vai te honrar e vai te dar a opção de plantar ou não. Ele vai colocar nas suas mãos. Ele vai prosperar o seu caminho. Papéis estão sendo assinados hoje para algumas pessoas aqui. Tem coisas sendo destravadas hoje nessa oração profética, porque até agora você estava sendo confrontado para um propósito. Eu estou liberando a palavra profética, porque hoje eu vim numa vez de um profeta. E eu estou liberando a palavra. Tem gente que te prometeu algumas coisas e não cumpriu. Deus me diz nessa noite: tem pessoas que Deus vai dar para você, Marina. Deus vai colocar o sonho de Faraó e algumas pessoas que te prometeu algumas coisas. E essas pessoas vão se incomodar de uma maneira e vão te ligar desesperada e vai falar: Deus me deu um sonho e eu preciso cumprir o que te prometi. Yarabanarakat norominine kianahai no kumanai. Yerihai nerikido romanai da rababababarakat no kumanai. Deus nessa noite, igreja, Ele libera uma unção nesse ambiente de confronto e transformação. Tem pessoas que não vão entender a sua história, vão te achar que você está mentindo. Não, foi o amadurecimento dos confrontos para que você acesse as coisas grandes de Deus. Entenda isso. Tem gente aqui que vai prosperar de uma maneira espiritual, de uma maneira material, emocional, física, que as pessoas não vão entender. Se prepare para o novo de Deus nesses dias. Deus está destravando. Deus está arrancando uma mente escássia, uma mente travada, uma mente debaixo do pé de zimbro, uma mente dentro de caverna. Deus está nos tirando desse ambiente nessa noite. Você não é obrigado a semear, mas eu quero te dizer: Deus vai colocar nas suas mãos e vai te dar a opção de semear ou não. Eu me preparei muito para essa palavra profética.
Eu estou pregando o que eu estou vivendo. Deus não me deu uma revelação para mim pregar, Deus me deu uma revelação para mim viver. E o que eu estou falando debaixo de uma unção de Deus. Eu vejo papéis aqui sendo assinados, saindo da mão da burocracia. A burocracia do homem, o homem está travado. E Deus está falando, Wesley, hoje eu estou mandando o meu anjo daquela repartição. E eu estou soltando os papéis. Eu estou assinando os papéis. Há uma caneta de vitória nesse ambiente, nessa noite. Essa caneta está assinando papéis de vitórias para sua casa, para sua vida, para sua família. Deus, nessa noite, Ele Deus se levantou a seu favor. Deus levanta do seu trono para fazer justiça para os seus. A Bíblia vai dizer que Ele levanta e se inclina e contempla o rosto dos seus ungidos. Se você está vivendo confrontos, é para grandes transformações. Quanto maior o confronto, maior vai ser a transformação. Eu quero dizer algo nessa noite, debaixo do Espírito que eu estou. Do Espírito Santo de Deus, eu libero uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Deus nessa noite está amarrando os demônios do pessimismo, do vitimismo. Esses que não incorporam, só fica no ouvido da gente. Eles não entram, eles não incorporam. Só fica falando, não vai dar certo, nada vai dar certo, você não vai conseguir, nada tá bom para você. Não, Deus hoje Ele está silenciando essa voz que está falando no seu espírito. E Ele está te dizendo, você vai vencer. Esse confronto é para te honrar. Esse confronto é para te transformar. Esse confronto é para te melhorar. Você vai viver algo poderoso em Deus ainda esse ano. Ainda nesse ano está tudo dizendo que não. Mas o meu Deus é Deus que muda o cenário. O cenário que era de visita virou um cenário de guerra e de vitória. Eu profetizo em nome de Jesus que nesse cenário de guerra que você está, a vitória é garantida. O Golias vai cair. O Golias vai cair. Iraminida rabadai do comarai. O valente vai cair. Pastor, eu não acredito em nada. Faça uma prova com Deus. Pastor, eu não consigo acreditar. Faça uma prova com Deus. Peça a Deus para te mostrar. Peça a Deus para te confirmar. Peça a Deus para te dar um sinal. Essa igreja aqui é uma igreja que acredita no ministério dos anjos, nos sinais, nos milagres. Acredita na manifestação dos céus. Peça a Deus para te dar um sinal. Ainda essa semana, peça a Deus para te dar um sinal. Use a sua fé. Deixe a sua fé ser confrontada para fazer uma prova com Deus. Deixe a sua fé ser ativada para fazer uma prova com Deus. Com seus olhos fechados, você tem o direito de fazer prova com Deus. De falar, Senhor, se esse homem está pregando, é da sua vontade mesmo, me dê um sinal da tua parte. Eu já vi Deus te prosperando. Eu já vi Deus abrindo portas de acesso para algumas pessoas aqui impressionantes. Tem anjos de Deus movendo nesse ambiente, igreja. Eles estão movendo nesse ambiente. Tem anjo com espada de fogo desembainhada, quebrando correntes. Passou quebrando corrente na onde? Na mente. Mentes acorrentadas, que não prospera, que não avança, que não rompe, que não consegue crescer, não consegue avançar, não consegue se alegrar. Nessa noite Deus está destravando. Nessa noite Deus levanta contra o seu inimigo e Ele te garante a vitória. Assim como Ele falou para Josafá, Ele te fala nessa noite: nessa peleja não tereis que lutar.
Amanhã eu descerei na lateral de Zim e eu vou encontrar os seus inimigos. Essa peleja não é vossa, mas de Deus. Coloque sua mão no seu coração. E nós vamos tocar os instrumentos. Você com a mão no coração, fique tranquilo. Pode começar a tocar aí os instrumentos. Deus nessa noite faz uma libertação em nós. Tem pessoas vivendo os confrontos errados. O seu confronto não é o seu marido. O seu confronto não é a sua esposa. O seu confronto não é os seus filhos. Nessa noite Deus está te fazendo entender qual é o confronto que você está travando. Meu Deus, o Senhor está nesse ambiente de maneira poderosa. E de maneira poderosa o Senhor nos liberta nessa noite. Senhor, nos faça transbordar dessa palavra. Nos faça, em nome de Jesus, sair de um nível de escassez e viver um nível profético de abundância do Senhor. Oh, Yarabadai do Komanai, Yezi Yaramanai do Kobadai de Kidoromanai. Seja sincero entre você e seu coração nessa noite. Seja sincero entre você e seu coração nessa noite. Aceite o confronto de Deus para transformação, para outro nível. Deus quer nos levar a outro nível. Um nível onde as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Oh, Yaramanai deki doromanai. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. É nesse momento, Espírito Santo, que a unção do Senhor que despedaça todo jugo entre ação, meu Deus. Que haja um mover de generosidade da parte de Deus para com as nossas vidas. Que Deus seja generoso para com você. Que Deus seja generoso para com a sua família, para com a sua saúde. Que Deus seja generoso para o seu propósito. Que Deus seja generoso para o seu chamado. Que Deus seja generoso, que haja um espírito de generosidade nesse ambiente. Porque eu creio nessa noite, o que te confronta é aquilo que te transforma, em nome de Jesus. Com a mão no coração, diga comigo: Espírito Santo, eu creio nessa noite, que o Senhor tem acesso ao meu coração. Fala assim: eu não posso sair desse ambiente sem entender que o ambiente não é de visita. Eu não vim visitar o culto. O ambiente é de guerra. É de ver o gigante cair. Fala bem forte: é de ver o gigante cair. Porque o gigante vai cair. O gigante vai cair, o gigante vai cair, o gigante vai cair. Yarabadai do Komanai. Oh! Gigante. Levanta a mão assim comigo, fala assim comigo: eu preciso só de uma pedra. Fecha a mão comigo assim e fala assim: eu creio. Eu preciso só de uma pedra. Fala: e ela está na minha mão. Fala comigo: essa pedra é a pedra da fé.
Fala: nessa noite eu vou usar a única pedra que eu preciso, que é a da fé. Então fala bem forte: eu creio, o gigante já caiu. Você que crê, aplauda a queda do gigante contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família, porque aquilo que te confronta é aquilo que te transforma, em nome de Jesus. Ei! Yara manai do comanai. Oh! Obrigado, Espírito Santo. Oh! Ei, aramanai da rabanai do co. Yarabadai do comanai.